E tem mais uma do Supremo Tribunal Federal, olha só, uma outra decisão que acho que não surpreende quase ninguém que está acompanhando a gente. O ministro Dias Toffoli estendeu ao marqueteiro João Santana e à mulher dele, a empresária Mônica Moura, a anulação do uso das provas do acordo de leniência da Odebrecht em 3 processos a que eles respondem na Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Na decisão, assinada nesta terça-feira em segredo de justiça e divulgada pelo portal Metrópolis, Toffoli atendeu a um pedido feito em 7 de junho pelos advogados do casal. Ou seja, né, Silvio, parece que agora é a formalização apenas do término do desmonte, né? As decisões principais foram dadas e agora, um por um, vai todo mundo pegando a fila para tirar o seu alvará ali, né? Resgatar ali o seu papel com a absolvição, com a anulação, com o que quer que seja, né? Você usou uma expressão perfeita, Abraão, buscar o seu alvará, né? A borracha no passado, eu acho que ela já chegou ao limite, não surpreende. Época triste essa, né? Em que a gente não consegue mais se surpreender, se escandalizar com as decisões do ministro Dias Toffoli, que herdou muita coisa do ex-ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, em relação à Lava Jato, mas que conseguiu ser ainda mais despudorado quando envolve empreiteiras. E agora ele começa a avançar para uma nova seara, ali, um novo campo, que é a pessoa física. O João Santana, por exemplo, ele é o sucessor do Duda Mendonça, né, na campanha de marketing do PT. O João Santana, ele herdou, depois, vamos recapitular um pouco essa história para quem não se lembra da figura do Duda Mendonça. O Duda Mendonça é o responsável pela eleição do Lula em 2002. Era um dos marqueteiros mais conhecidos na América Latina, inclusive eu digo isso porque ele trabalhou fora do Brasil, trabalhou na Argentina, até para o Menem ele trabalhou. E o Paulo Maluf aqui no Brasil. E o Duda Mendonça foi contratado pelo PT na máquina que o José Dirceu montou para eleger o Lula em 2002. A gente sabe que depois, lá no 11 de agosto de 2005, quando ele irrompeu no tapete azul do Senado, onde funcionava a CPI dos Correios, e disse: eu recebia dinheiro no exterior do Marcos Valério, era tudo propina, era tudo dinheiro surrupiado, né? Dinheiro que era lavado por meio de agências publicitárias. Mas o Duda conseguiu criar a figurinha do Lula Paz e Amor, Lulinha Paz e Amor. Tem algumas campanhas muito famosas que entraram no imaginário popular, na sociedade, naquela eleição pós os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, vocês vão lembrar das grávidas, todas de branco, caminhando, grávidas do futuro. Vocês vão lembrar daquele garoto de 19 anos, o nome dele era, vamos lá, Paulo Júnior, tinha 19 anos, e ele era um ator de teatro, que ele subia e falava: meu nome é João, eu sou brasileiro, minha mãe é pobre, eu não tive pai, eu estudei em escola pública, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era de uma companhia no Rio de Janeiro, se a memória não trair, chamava Tablado, uma companhia no Rio. E depois ele assumiu que tudo isso foi ensaiado. Aí o Duda Mendonça pega, né, o João Santana pega esse espólio do marketing já construído, adiciona alguns outros elementos e consegue reeleger. Aí vai Lula, vem Dilma Rousseff. A gente conhece bem esse filme. É uma continuidade, porque o Duda caiu. O Duda teve de confessar o Caixa 2, que era o crime menor naquela época, segundo o ministro da Justiça da época, que atuava como criminalista do PT, o senhor Márcio Tomás Bastos. Mas o João Santana, ele foi o marqueteiro do Petrolão, porque, segundo as delações feitas na sequência, durante a Lava Jato, ele recebeu quantias que beiravam 1 bilhão. A campanha da Dilma custou 1 bilhão. E esse dinheiro foi parar lá fora. Agora, o que nós estamos assistindo, além do alvará, gostei da expressão, Brown, que você usou, é que ele vai reaver o dinheiro que está na Suíça, o João Santana. O João Santana é aquele, e finalizo com uma outra imagem inesquecível de campanhas eleitorais, que, para falar da autonomia do Banco Central, que nós falávamos agora há pouco sobre o Campos Neto, né? Quando o PT era contra a autonomia do Banco Central, e ele, para combater a Marina Silva, depois da morte do Eduardo Campos, ele conseguiu fazer um prato de comida sumir da mesa de uma família. Olha que era o João Santana.
Ô, Consta, e tá tão previsível mesmo o roteiro, né? Como falou o Silvio agora, que eu já fico me antecipando e prevendo qual vai ser a próxima cena. Se ele vai voltar para o governo também, porque é o caminho que todos estão trilhando, né? Primeiro vem as decisões do Toffoli, todo mundo inocentado, absolvido, com o status que o William Bonner define como não deve nada à justiça, e agora estou prevendo aqui, será que ele vai assumir a campanha do Boulos, por exemplo? Vai virar marqueteiro de algum petista? Nós comentamos ontem o Vacari circulando pela Petrobras, né? Então, estão todos de volta. Quando o ladrão voltou à cena do crime, parafraseando Geraldo Alckmin, né? Ele não voltou sozinho. Ele voltou com o próprio Alckmin e com todo o bando, com todos os comparsas antigos, condenados na justiça. Muitos já tinham devolvido dinheiro. Aliás, eu não quero fazer uma previsão aqui alarmante, mas ela é realista. O passo que nós estamos vislumbrando à frente, Brown, não é sequer esse que você traz, do João Santana fazer a campanha do Boulos. Eu acho algo muito pior, que eu falava lá atrás, e o pessoal falava, pelo amor de Deus, não dá ideia, nem brinca. O pagador de impostos no Brasil vai ter que, por uma questão lógica até, indenizar os corruptos. Indenizar. Porque teve gente que já devolveu o dinheiro, teve gente que cumpriu tempo de prisão. Então, o Dias Toffoli, que se coloca como o editor do Brasil, está apagando a história, editando, né? Sabe quando fica, às vezes tem algumas plataformas que dá essa possibilidade, editando, a gente vê lá, o cara está editando. Agora, nesse momento, a gente consegue ver o log supremo do Toffoli editando, ele está editando o país, ele está apagando tudo aquilo que aconteceu e colocando no seu lugar algo muito diferente. E é óbvio que a coisa vai degringolar de vez, né? Eles estão perseguindo os responsáveis pelo mais bem-sucedido programa de combate à corrupção no país, em que pese erro aqui e acolá, e ao mesmo tempo estão limpando, não só limpando a ficha, como recolocando nos esquemas aqueles que se lambuzaram na corrupção bilionária do PT, no mensalão, no petrolão e por aí vai. Então é um país tomado por safados, tomado por bandidos. O que a gente pode esperar disso? Claro que estão todos de volta. Estou achando até o Palocci meio sumidinho, meio calado. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, virou influência. E o cara de pau chega lá depois de sambar com Duda Paz, tudo, chega lá no dia que ele tem que prestar depoimento de cadeira de rodas. Isso é o Brasil. O Brasil é um esquete escrito pelo Greg. É um teatro chinfrim, uma pornochanchada. Pelo amor de Deus, Brown. Vamos ser mais criativos. Vamos imaginar coisa muito mais profunda do que o João Santana fazendo uma campanha dessa. Esse pessoal vai ser indenizado pelo brasileiro.